Sou servidor público. Eu posso ser demitido do serviço público por causa desses comportamentos atípicos do autista? Quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. Pois é, essa é uma pergunta que tem muita gente me fazendo e tem muitas pessoas, muitos servidores públicos ou empregados públicos, isto é, pessoas que passaram em concurso público, que possuem empregos estáveis e que, por serem pessoas com deficiência, mais especificamente por serem autistas, acabam gerando um incômodo no trabalho, porque o autista é uma pessoa atípica. Essa atipicidade do autista se manifesta principalmente nas interações sociais. E dependendo do cargo que o servidor ou empregado público ocupa, isso vai ter repercussões, tanto no público externo, quanto dentro do próprio quadro funcional da instituição na qual estiver lotada a pessoa com TEA, com transtorno do espectro autista. Eu quero dizer o seguinte, às vezes o autista tem um problema com excesso de estímulos externos e às vezes com excesso de interações com pessoas. Às vezes o autista é sincericida, ele comete sincericídio. Ele pode dizer coisas muito diretas que, para algumas pessoas, pode soar desagradável. Ele pode dizer coisas que ele realmente está pensando com sinceridade e que outra pessoa pode tomar como sendo uma ofensa. E, naturalmente, isso pode ter repercussões na sua vida funcional. Alguém pode olhar para aquela situação ou para aquelas situações em que o servidor ou o empregado público autista se mostram envolvidos e considerar que aquilo é uma infração disciplinar, um desacato ao colega. Alguém pode entender que é um destratamento ao público, se esse autista estiver no atendimento ao público, no exercício das suas funções. Alguém pode entender que é uma indisciplina. E essas situações, na maioria dos regramentos dos regimes jurídicos, estatutários e também nos regulamentos das sociedades de economia mista, das empresas públicas, é considerado infração disciplinar. Bem, algumas infrações disciplinares, elas redundam em penas mais leves, como advertência, como suspensão e, às vezes, até com pena de demissão. E aí, a gente exige, melhor, a lei exige, para se punir uma pessoa, para que uma pessoa seja punida, ou no serviço público, ou no processo criminal, tem que ter uma coisinha que chama dolo. O que é dolo? Dolo é a vontade livre e consciente de cometer aquele ato infracional, ou aquele ato de insubordinação, aquele ato de indisciplina. E muitas vezes, quando a gente trata de servidor ou de empregado público com transtorno do espectro autista, a gente não consegue encontrar essa questão, o dolo. Porque aquele autista falou uma coisa diretamente para o seu colega, com sinceridade, de maneira muito objetiva e direta, sem aquelas cerimônias sociais que atenuam as relações, que as pessoas típicas sabem bem como manejar, mas os atípicos não. Eu não encontrei o dolo, ou seja, não houve vontade daquele autista de ofender o colega, nem de ofender a pessoa que estava atendendo. Aquilo é uma característica da sua personalidade que decorre da forma como o transtorno se manifesta nele. E aí, é justo que ele seja punido, que ele possa ser suspenso ou até perder o próprio emprego por esse motivo? É claro que não, porque não tem dolo. Olha, gente, em muitos casos, quando acontece de uma pessoa com transtorno do espectro autista, que é servidor público ou empregado público, ser reiteradamente acionado nas corregedorias, nos órgãos correcionais, em 90% dos casos, digo isso por experiência, a culpa é da própria instituição, que não cuidou de criar, e atenção, que não cuidou de criar as adaptações mínimas e razoáveis dentro daquela estrutura para o exercício digno do trabalho da pessoa com deficiência que está no serviço público, que está no emprego público. Isso é uma imposição, gente, é imposição da lei. Tem vários dispositivos que fazem esse tipo de
de exigência ao empregador, mesmo sendo ele público, para garantir a adaptação digna daquele servidor, daquele empregado público com deficiência. Inclusive, tem muitas tretas que os servidores e empregados públicos autistas se envolvem, que são causadas por causa de barreiras atitudinais dos outros servidores. Servidor que faz piadinha, servidor que manda indireta, servidor que faz troça da situação daquele ou outro servidor deficiente e que pode gerar uma reação inesperada e desproporcional, mas não por culpa do autista, porque é da índole da condição do autista, dependendo de quem for e de como o transtorno se manifesta nele, reagir abruptamente ou diretamente a esse tipo de situação. Então, gente, é o seguinte, eu vou fazer uma recomendação aqui para você que é servidor ou empregado público com TEA, que esteja sofrendo ou que venha a sofrer um processo disciplinar. Eu sei que nos casos de processos administrativos não é obrigado a presença de um advogado para fazer a defesa. O próprio servidor pode fazer a defesa, mas eu recomendo absolutamente que você procure um advogado para fazer a sua defesa. Porque o advogado, primeiro, ele estudou no mínimo 5 anos para saber concatenar as ideias, né, e utilizar as excludentes que a lei prevê. O advogado, ele foi treinado para enxergar erros processuais. Porque às vezes você ganha um processo, um PAD, não por causa de defender o mérito material da questão, às vezes é no processo que você ganha, né? Com erros processuais, identificando erros processuais, violações de princípios caros ao direito processual brasileiro, né? Ao direito administrativo sancionador, e coisas que, às vezes, o próprio servidor que se defende não consegue enxergar. Primeiro, porque não foi preparado para isso, e segundo, porque ele está emocionalmente envolvido. Gente, a gente não deve fazer defesa em nome próprio, nem se você for advogado. A gente não deve fazer defesa em nome próprio quando a gente está envolvido emocionalmente com a questão. Tem até uma frase famosa que se diz entre os advogados, que é a seguinte: o advogado que advoga em causa própria tem o idiota como cliente, ou seja, ele mesmo. Por quê? Se você está emocionalmente envolvido, você não tem a liberdade intelectual e conjectural para poder deduzir a melhor defesa. Quem está sereno, tranquilo, desenvolvido e desligado dos fatos, certamente vai produzir uma defesa melhor. Então, está aí a resposta. Na verdade, se o servidor não tomar cuidado e deixar de utilizar em sua defesa a sua própria condição de autista, pode ser que ele seja punido no âmbito do serviço público e do emprego público. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.